Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português aqui do nosso canal, o canal no YouTube do Professor Ricardo. Não se esqueçam, sigam, curtam, compartilhem. Lá tem muitos assuntos de português e de literatura e um dos assuntos que nós vamos trabalhar hoje em português é um assunto relacionado à regência. O que é regência, gente? Regência em português trata das relações existentes entre verbos e seus complementos verbais e também entre os nomes e seus complementos nominais. Por isso, então, que nós temos a regência verbal e a regência nominal. Nós vamos ver hoje um pouquinho dos aspectos relacionados à regência verbal, tá? Logo no slide vai aparecer para vocês o material. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que a regência também trata da questão da significação dos verbos e também do seu sentido, né? O seu sentido, a sua significação. Então, nós vamos ter que levar em consideração a questão relacionada à sua classificação, que vem a ser a predicação verbal, lá se o verbo é transitivo ou intransitivo, e também a parte do seu sentido, que é basicamente ali a regência que nós vamos trabalhar, tá bem? Aqui vocês estão vendo, ó, falamos agradecê-lo ou agradecer-lhe, tá? Nós temos o verbo agradecer e nós vamos começar a ver agora esses sentidos dos verbos, essas regências que eles vão apresentar. Vamos passar aqui o slide, então o título regência verbal. Vamos ver o que diz. Como eu falei, é a relação de um verbo sobre seus complementos e adjuntos adverbiais. E também, claro, regência nominal, que é mais adiante. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido do verbo, que é o que nós vamos ver nas tabelas que vêm a seguir. Tá? Primeira tabela aqui, ó, verbo assistir. Sua classificação, ele pode ser um verbo intransitivo ou verbo transitivo. Nós vamos encontrar também o seu significado. Tá? Aqui na classificação é onde a gente entende a regência, porque ele vai precisar de um complemento ou não. E observem o exemplo lá, ó. Ontem assisti a um filme iraniano. O assistir aqui, com o sentido de presenciar, de ver, ele vai exigir a preposição a. Ter direito, o FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Então o ao aqui exige a preposição, por isso que o verbo é transitivo indireto. Quando for VTD, acompanhar, prestar assistência. O médico assiste o doente. É meio estranho essa colocação, mas esse assiste significa ajudar, né? Prestar uma assistência. E também, quando ele for verbo intransitivo, no sentido de morar ou residir, ele vai exigir a preposição em. Então, nesse caso ali, ó, minha comadre assiste em Santos. O assiste em Santos também é uma construção estranha, mas aquele assiste, ele tem o sentido de morar, de residir. E aí, então nós vamos ter ali a preposição em aparecendo, tá? Indicando ali a sua regência. No próximo, verbo agradar. 2 tipos de regência, 2 tipos de classificação, 2 tipos de significado e os exemplos que aparecem ali para vocês. Observem, Josué agradava o animal. Agradava o animal, aquele agradar é dar carinho, tá? Fazer carinho, então não exige preposição. Agora, nossa empresa faz tudo para agradar a você. Esse agradar a você, o a é preposição e é no sentido de satisfazer. Tá? E aqui mudou também o sentido do verbo. Na sequência, o verbo aspirar. Também 2 tipos de regência, 2 tipos de classificação, 2 significados diferentes e os exemplos também diferentes. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Aspirar o ar. Então tem o sentido de respirar, sem o auxílio da preposição. Agora, o vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. A preposição a que aparece aqui, ela aparece, né, precisamos dela porque o verbo tem o sentido de desejar, o significado, e exige a preposição porque é um verbo transitivo e indireto. Outro verbo, aliás, 2 verbos, esquecer e lembrar. 2 regências, 2 classificações, 2 significados, tá? E os exemplos também. Perdão, eu falei 2 significados, mas na verdade, o que vocês têm que saber aqui nesse quadro? Um dos casos não vai exigir a preposição. Então, olha só, lembrei o nome dele. Lembra-se de mim? Quando aparecer, então, gente, quando aparecer um pronome, como é o caso aqui do se, nós vamos precisar da preposição de, tá? Esqueci-me do livro.
esqueci meu celular em casa. Quando não aparece a preposição me, a preposição te, a preposição quando não aparece o pronome me, o pronome te, o pronome se, não precisaremos colocar a preposição do lado lá. Então observem, esqueci meu celular, esqueci-me do livro. Tá? Aqui não aparece o me, então não precisa da preposição. Aqui aparece, nós vamos colocar a preposição ali. Tá? E aí, por causa disso, são regências, sentidos diferentes. O chegar e o ir. Tá? Observem, nós vamos ter aqui, gente, o chegar e o ir, mesma regência, verbo intransitivo. Exige a preposição a quando indica lugar, no caso do chegar, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. O lugar é o cinema, exige a preposição a. E o verbo ir, sendo intransitivo, com preposição para, indica mudança. O casal decidiu ir para o interior. Verbo intransitivo, eu posso encerrar a frase aqui no verbo ir, e ali o para indica o sentido de mudança. Então são alguns verbos que a gente está vendo aí, né, gente? O próximo que vai aparecer aqui para vocês, só para a gente concluir, então, esses dois, tá? O morar e o residir também são verbos intransitivos. Após eles vão aparecer adjuntos adverbiais, por exemplo, moro em São Paulo, tá? A preposição em aparece porque ela é exigida. E ali, em São Paulo, vai funcionar como adjunto adverbial. E o obedecer e desobedecer, que aparece aqui também, gente, eles sempre vão ser verbos transitivos indiretos, porque eles vão exigir a preposição a. Então, o bom motorista obedece às leis de trânsito. E observem esse as aqui com crase. Por quê, gente? Porque quem obedece, obedece sempre a alguma coisa, e essa alguma coisa que é a palavra lei, é uma palavra feminina, portanto, vai crase diante de palavras femininas. Tá? Sempre desobedecia ao pai. Pai é a palavra masculina, nós vamos usar a combinação ao ali, que está funcionando como uma preposição. O último aqui, eu queria comentar com vocês o verbo preferir. Pode passar, por favor. Esse aqui. Olha só. O verbo preferir é um dos verbos onde as pessoas no dia a dia cometem as construções coloquiais de maneira errada. Então, olha só. O verbo preferir, ele vai indicar sempre gostar mais, né? Querer antes de escolher. Então, olha só. Prefiro o amor à guerra. Tá? E aqui nessa observação que eu coloquei para vocês aqui no slide, olha só. Prefiro mais ler do que escrever. É uma construção errada porque preferir já é gostar mais, então não precisa aparecer o mais, e também nunca se prefere uma coisa do que a outra, tá? Então eu prefiro ler a escrever. Assim fica bem correta a frase do ponto de vista da norma culta, quando vocês vão escrever alguma coisa, uma redação, por exemplo. Agora, no dia a dia, as pessoas cometem o erro de falar preferir uma coisa do que a outra. Mas cuidem quando vocês forem fazer uma redação, quando forem fazer uma prova, quando forem escrever um texto, responder a uma questão de concurso. Tá bem, gente? Sobre regência era isso, ficamos por aqui. Até a próxima aula.